Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre uma temática muito importante que Deus colocou no meu coração. Se chama o pseudo-amor. Nós vamos falar acerca do falso amor que Satanás, o inimigo das nossas almas, esse mundo, esse cosmos sem Deus oferece para cada homem que aqui habita, e o amor de Deus, que é o verdadeiro amor, um amor altruísta, sacrificial, um amor ágape, um amor que não busca os seus próprios interesses, o amor do tipo de Deus. Ou seja, toda a sua vida você estará diante dessas duas decisões, como homem, como varão, como pai de família, como sacerdote do seu lar, como cônjuge. Você está diante de uma decisão de escolher o amor sensual, o espírito de luxúria, o espírito de sensualidade que envolve esse mundo sem Deus, ou o amor do tipo de Deus, o amor real, que promove a verdadeira felicidade. Então esse é o tema da nossa reflexão nessa noite, o pseudo-amor. Pseudo, no sentido grego, de falso amor, ou de um amor falsificado, que é o que esse mundo oferece para nós. Nós estamos baseados no livro de Oséias, Antigo Testamento, na palavra de Deus, Oséias 4, 6 a 15. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Presta atenção nesse termo. Pela transgressão dele tem desejo ardente. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a um espírito de sensualidade, ou luxúria, em outras versões, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar, de prestar atenção ao Senhor. A luxúria, em outras versões, diz a sensualidade, e o vinho, e o mosto, que é o vinho recém-feito, o vinho recente, tiram o coração, tiram o entendimento, a sobriedade, a prudência. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria, o espírito de sensualidade os engana. Prostituem-se, apartam-se da sujeição de seu Deus, sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, do olmeiro, porque é boa a sua sombra, e por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Olha só que pesado aqui, a maldição que vem mediante homens que se entregam a espíritos de sensualidade. Deus continua dizendo, já estou terminando: eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá, não venhas a Gilgal e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo: vive o Senhor. Então nós estamos vendo aqui na palavra de Deus que um espírito de sensualidade, de luxúria, que é esse desejo desenfreado na área passional, na área sexual, havia se infiltrado dentro do povo de Deus, na nação de Israel. E Deus protesta contra essa corrupção da nação. Nada diferente do que nós estamos vendo hoje na nossa nação brasileira, que estava sincretizando ou unindo o amor com a sensualidade. Deus revela através da sua palavra que existe uma grande diferença entre amor e sensualidade. Amor é uma coisa, sensualidade é outra do ponto de vista da palavra de Deus. A Bíblia chama Betel, aqui, casa de Deus, de Bet-Aven, que é uma palavra em hebraico que significa casa de perversão, porque Israel, o povo de Israel, havia pervertido o amor de Deus. Esse espírito de luxúria, a Bíblia coloca,
o espírito de sensualidade nada mais é do que uma perversão do verdadeiro amor, que é o amor do tipo de Deus. O que era pura sensualidade começou naquela época, e hoje, nos dias também de hoje, a ser interpretado como amor real. Os sacerdotes daquela época misturaram a religião com a imoralidade. E infelizmente, pessoal, até nos dias de hoje, existe muito isso. Mistura de religião com imoralidade. Esse sincretismo religioso entre amor e sensualidade é denunciado pelo nosso Deus como um ato aberto de traição e de rebelião. Fala comigo, traição e rebelião. São duas coisas que caminham lado a lado. Quando um homem é envolvido pelo espírito de luxúria, quando um homem é envolvido por isso que a Bíblia denota como espírito de sensualidade. Queridos, entenda que do ponto de vista de Deus, do reino de Deus, Satanás é um especialista em falsificar os valores do reino de Deus. No reino de Deus, o amor é o valor maior que existe. Tanto é que a Bíblia diz que Deus é amor. Já o espírito de luxúria, de sensualidade, é uma imitação falsificada do amor de Deus. É o diabo tentando falsificar e desviar, perverter, corromper o coração dos homens, levando-os à luxúria e à sensualidade. É no amor, queridos, que a lei moral de Deus se fundamenta. E a obediência a essa lei nos capacita a sermos abençoados em nossos relacionamentos. Querido, você quer ter relacionamento abençoado, um casamento abençoado, né? Relacionamento com seus filhos, relacionamentos interpessoais abençoados, você precisa conhecer a lei maior do reino de Deus, que é a lei do amor. O mundo sem Deus, esse cosmos, esse mundo contrário à palavra de Deus, fora da lei de Deus, que descarta as coisas de Deus, desvaloriza a palavra de Deus, os valores do cristianismo, sempre apresenta o sexo como o ápice dos prazeres, debaixo da fachada do amor e do romantismo. Não é isso que nós vemos nas novelas, né, nos filmes românticos. Sempre se coloca o sexo como o ápice dos prazeres, debaixo de uma fachada de amor e de romantismo. Essa relação sexual que nós estamos falando, afirmando, condenando do ponto de vista de Deus, descomprometida, cativa o homem, vicia o homem numa série de fantasias e desejos que às vezes tornam-se até neuroses, doenças psicológicas, problemas crônicos na vida dos homens. Queridos, nós precisamos entender que Satanás quer desvalorizar você, homem, dentro da sua casa. A Bíblia nos ensina que o homem é aquele que revela o coração paternal de Deus. O amor de Deus é revelado dentro do contexto da família, através da figura masculina. Olha a responsabilidade, homem, que nós carregamos diante de Deus, no seio dos nossos lares. O homem é o pilar mestre da família. E por isso que através do espírito de sensualidade, de luxúria, Satanás quer dar uma rasteira nos homens, desmoralizando os homens diante dos seus filhos, diante dos seus pais e diante daquela pessoa que ele deveria amar mais, que são as suas esposas, que são as suas mulheres. Então entenda isso, essa relação sexual descomprometida, cativa, escraviza e vicia as pessoas numa série de fantasias e pode levar até doenças psicológicas crônicas. Estão sendo estudadas pelos especialistas doenças terríveis. Os próprios psicólogos chamam de compulsões aterradoras. Por exemplo, tem muitos homens hoje que são viciados em pornografia na internet. Irmãos, como nós já atendemos isso, como pastores, atendendo no gabinete pastoral, mulheres que entram lá chorando em prantos, muitas delas trocadas dentro dos seus lares por uma imagem pornográfica, sendo feridas pelos seus próprios maridos no seio dos seus lares.
Você precisa entender, meu irmão, que o sexo pervertido é um poço sem fundo. Eu vou repetir, o sexo pervertido, ou seja, fora do contexto do casamento, abençoado pelo Senhor, descompromissado, sem aliança matrimonial, é um poço sem fundo, que leva os homens a violentos níveis de sofrimento, de masoquismo, de tortura emocional, psicológica e até espiritual. E presta atenção, meu irmão, esse tipo de relação sexual pervertida jamais satisfará a tua alma. Eu vou repetir. O sexo pervertido jamais vai satisfazer a alma humana. Por isso existem hoje tantos homens frustrados. Tantos homens frustrados. Tantas pessoas escravizadas. Escravas e subjugadas pelas suas paixões. Tem um pensador francês, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele diz isso, que aquele que é subjugado pelas suas paixões, ou seja, é cativo, é escravo das suas paixões, jamais será senhor de si mesmo. Querido, o que eu estou falando é que se você for escravo dos seus desejos, do que os filósofos, os pensadores antigos chamados das paixões humanas, infelizmente, irmãos, você jamais irá ter o governo da sua própria vida. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que sem a ajuda de Deus, você jamais vai conseguir ter autogoverno ou governo de Deus, um governo abençoado sobre a sua própria vida. Você será escravo se os desejos e as paixões têm subjugado e escravizado você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, possíveis, né? Eu tenho liberdade, mas nem todas as coisas me convêm, são boas para mim e para você. Todas as coisas, diz Paulo em Corinto, me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Presta atenção no que eu vou te falar, querido. Tudo aquilo que te domina se torna o teu senhor. Se o pecado te domina, você é escravo do pecado. Se o desejo, a luxúria, o espírito de sensualidade domina você, infelizmente, querido, você é escravo desse espírito que por detrás é um demônio que atua na vida do homem e pode agir também na vida das mulheres. Existe até uma casta maligna que a gente chama de pombagira, né? Tem muita gente que brinca, hoje virou chacota, mas é uma realidade espiritual, querido. Existem demônios específicos que atuam, que derrubam homens e mulheres na área da sexualidade, desmoralizando eles diante da família e diante da sociedade. Infelizmente, nós vivemos tempos onde as pessoas estão obcecadas pelo sexo. O sexo hoje virou um Deus com D minúsculo. Tem pessoas divinizando o sexo hoje. Às vezes a gente vê até dentro do gabinete pessoas falando coisas como essa. Ah, pastor, eu não consigo ficar sem mulher. Ah, pastor, eu não consigo ficar sem sexo. Pastor, esse negócio de santidade, de consagração a Deus, isso aí é impossível. Olha o que a Bíblia diz, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4. E esta é a vontade de Deus. 2 pontos, a vossa santificação. Que vos abstenhais, ou seja, digam não, se afastem da prostituição, da imoralidade, do sexo pervertido, descomprometido, contrário à palavra de Deus. Amém? Entenda, querido, que pessoas obcecadas, que idolatram o sexo, vivem um inferno no seu interior. Como nós já vimos isso, chegando às nossas igrejas, chegando no gabinete pastoral, pessoas assoladas, subjugadas, cativas, escravas na área sexual, desmoralizadas diante da sua família e diante da sociedade. Tudo aquilo que te domina se torna o teu senhor. Diz um outro especialista, um pensador cristão, ele diz o seguinte: se você não tem domínio próprio numa área da sua vida,
você tem um demônio próprio que age naquela área da tua vida. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio agindo naquela área da sua vida, principalmente quando se refere a homens. A grande luta do homem, gente, é a questão da sexualidade. Muitos deles têm uma sexualidade mal resolvida. É o que mais nós vemos nos dias de hoje. Muitos estão vivendo dessa maneira, açoitados pela culpa, odiando a si mesmos, muitas vezes ciumentos, né? Porque a própria traição que eles vivem, eles acham que a esposa faz a mesma coisa. Porque ele está aprontando, ele está pulando a cerca, é ciumento, é tomado por um espírito maligno, um espírito de adultério, e acha que a mulher está fazendo a mesma coisa. Só que quem está aprontando, quem está lesando o outro é ele mesmo, através da sua própria infidelidade, através da sua própria traição. Ciúme exacerbado, cheio de tormento, pessoas perturbadas, pessoas atadas, ou seja, amarradas, aprisionadas, pessoas sem paz, pessoas que se sentem fracassadas interiormente, querido. Eu estou aqui nessa noite para dizer que pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, você pode ser liberto de toda luxúria e de todo espírito de sensualidade. Amém? Basta você se arrepender, basta você tomar uma decisão, basta você criar vergonha na cara e decidir no seu coração ser um homem diferente. Nós temos aprendido, uma vez lá em Marília eu ouvi, não basta ser homem, é necessário ser homem de Deus. E também ouvi, fiquei impressionado, achei tremendo, ele diz, não basta ser homem de Deus, é necessário ser um santo homem de Deus. Um homem separado, um homem consagrado, um homem que a sua esposa vai olhar para ele e dizer, esse é meu homem, esse é meu esposo. É alguém que me dá alegria, que os filhos vão olhar com honra e dignidade para os seus pais, tendo-os como modelo, como um referencial, um modelo de autoridade dentro dos seus lares, dentro da sua família, querido. É tudo isso que o diabo não quer que você seja. O diabo quer te dar uma rasteira, através da luxúria, do espírito da sensualidade, e desmoralizar você como pilar mestre da sua casa. Preste atenção no objetivo e no propósito do inimigo das nossas almas. Precisamos entender o real conceito do amor. O amor não é sexo. O sexo são uma das expressões humanas de uma relação amorosa. Mas não é isso. O amor não é sexo. Não podemos resumir a relação entre duas pessoas em 20 minutos ocasionais de sexo. Como se isso fosse amor, querido. Seria algo muito baixo, muito pequeno, muito limitado. Não poderíamos nem declarar que a nossa relação com Deus é uma relação amorosa, até porque nós com Deus não temos relação sexual. E obviamente, Deus é amor, e Deus nos ama, e nós precisamos amar a Deus. Sim ou não, queridos? Esse é o grande mandamento da Bíblia, foi falado aqui. Então não podemos resumir uma relação entre duas pessoas em apenas 20 minutos ocasionais de sexo. Necessitamos entender o real valor do sexo, sem inferiorizá-lo, nem supervalorizá-lo. Mas sim precisamos ter uma visão equilibrada, apreciando o seu valor na vida conjugal, na vida do casal, e praticando a relação sexual dentro do casamento com inteligência e com entendimento. Amém? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, maridos, coabitem, morem, se relacionem com suas esposas sabiamente, com inteligência, considerando elas como vaso mais frágil. É tudo que o espírito de luxúria, o espírito de sensualidade não quer. O espírito de sensualidade tem como objetivo transferir a ênfase principal do amor, o amor do tipo de Deus, e o que o espírito de sensualidade faz é exaltar o sentimento, ao invés do aspecto mandamento, que é o que a palavra de Deus diz. O amor é um mandamento. O amor é uma decisão comprometida com o outro. Compromisso, lealdade,
fidelidade. As relações, quando são envolvidas por esse espírito de luxúria, de sensualidade, acabam perdendo a responsabilidade, queridos, e tornam-se desprotegidas. Além de desprotegidas, elas acabam se tornando contaminadas malignamente. Ou seja, existem espíritos malignos que acabam se infiltrando e atormentando a vida das pessoas envolvidas na relação fora do casamento, envolvido com esse espírito de luxúria e sensualidade. O amor está essencialmente baseado em decisões morais, sintonizadas com o quê? Com a vontade de Deus. Só assim, amados, nós semearemos e colheremos uma vida emocional saudável e equilibrada com as nossas esposas. Dentro dos nossos casamentos, querido, é possível ser feliz no seu casamento. Tudo que o diabo quer é que a felicidade, ele tenta enganar e engodar você, mostrando que a felicidade, a realização está lá fora do casamento. O ser humano tem isso, o homem carnal tem isso, ele sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde. Sim ou não, queridos? Sempre o que está lá fora parece que é melhor do que aquilo que eu tenho dentro de casa. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o amor é um verbo, amar é um verbo, é uma ação, é um compromisso, é uma decisão comprometida. E não um sentimento volátil e instável. Querido, se a base do amor fosse sentimento, o fundamento do amor seria muito perecível, fraco, frágil. Mas graças a Deus, a Bíblia nos ensina que o amor é um mandamento, que o amor é uma decisão comprometida com o outro. Amém? Envolve responsabilidade, fidelidade, lealdade. Existe uma diferença também, querida, é importante você saber entre gostar e amar. Gostar é querer o outro perto. Amar é fazer e querer o bem do outro. Preste atenção nisso. Gostar é querer o outro perto. Amar é fazer e querer o bem do outro. Gostar é uma opção. Já amar é uma obrigação do ponto de vista de Deus. É um mandamento. Você não tem opção. Ou obedece ou desobedece. Tanto é que a Bíblia revela que nós temos que amar até os nossos inimigos. Se realmente queremos ter algo forte, verdadeiro, uma virtude verdadeiramente cristã, temos que ter a capacidade de Deus de amar até os nossos inimigos. O amor é uma decisão comprometida. Fala comigo, o amor é uma decisão comprometida que envolve o caráter e a integridade de um homem. Eu vou repetir, querido, não precisa repetir comigo. O amor é uma decisão comprometida que envolve o teu caráter e a integridade de um homem diante de Deus e diante da sociedade. E aí nós entendemos por que existem tantos homens esfacelados, mutilados, arrebentados no dia de hoje. Entenda, querido, já estou terminando, não podemos quebrar relacionamentos e alianças, compromissos, irresponsavelmente. E acharmos que não seremos quebrados pela lei de Deus, que é a lei do amor. Presta atenção, querido, quando você quebra uma lei de Deus, quem fica quebrado não é Deus, é quem quebrou essa lei que se quebra diante de Deus e muitas vezes também diante das pessoas. A sensualidade é a falsificação do verdadeiro amor, presenteada pelo diabo e aclamada pelo mundo. As suas provocações sempre recebem toda a atenção da mídia, das novelas, dos filmes. Na internet agora nem se fala, né? Tem muitos homens abandonando suas esposas, abandonando as suas famílias, através das redes sociais, através de aplicativos que deveriam ajudar a vida das pessoas, hoje estão infernizando os lares, as casas e destruindo muitos casamentos, queridos. O espírito de sensualidade dita a moda, e não é à toa que ela está envolvida em todo tipo de perversão sexual
e homossexualidade nos dias atuais. Preste atenção, a sensualidade é uma ditadura desse sistema mundano, contrário à palavra de Deus. E é uma resposta que revela a corrupção interior do homem. É o rebaixamento do legado de Deus, do amor, do tipo de Deus, do amor ágape, para o nível sentimental, físico, da paixão egocêntrica e doentia. Fala comigo, paixão egocêntrica e doentia. Olha só, a sensualidade é uma coisa tão terrível que ela consegue detonar, falsificar, desfigurar aquilo que é tão lindo, que é o amor comprometido, o amor do tipo de Deus, fazendo com que se torne algo sentimental, físico, passional, egocêntrico, ou seja, que envolve o ego, o eu, a inflamação do eu, né? E como os homens têm isso, né? Quando começa a levar umas cantadas, algumas mulheres começam a mexer com ele, parece que o teu ego fica inflamado. O teu orgulho começa a brotar lá dentro, você se sente o bambambam, o Dom Juan. E aí é ali que o diabo vai te pegar, querido. É ali que ele vai te tesourar. É ali que ele quer começar uma obra que no final de tudo vai te esfacelar e te desmoralizar como ser humano, como pessoa, como pai de família, como marido e como às vezes até cidadão. O amor não depende de estarmos sentindo algo. Ele se baseia numa atitude consciente, de obediência, sintonizada com o caráter de Deus. Sempre que você for tomar uma decisão, querido, pare e pense. O que Jesus faria no teu lugar? O que Deus faria se estivesse no seu lugar? Diante daquela decisão que envolve pessoas, que envolve sentimento, que envolve o lidar com o outro. Porque, querido, se não tiver, se não for uma atitude consciente, de obediência, sintonizado com o caráter de Deus, infelizmente vai terminar de maneira descontrolada, sentimental e trágica. Preste atenção, última frase que eu vou liberar. O amor leal, fiel, é a receita para uma vida de sabor e da abundância. Você pode falar comigo? O amor leal é a receita para uma vida de sabor e de abundância, querido. Querido, não caia no engodo de Satanás. O inimigo está o tempo todo procurando os homens desatentos, que não vigiam, que têm o ego talvez inflamadinho, ou situações mal resolvidas dentro da sua alma, com relação à sua autoimagem, ou então situações não resolvidas dentro do seu próprio casamento, dentro da sua família. Querido, busque ajuda. Busque ajuda da palavra de Deus. Venha para a igreja, busque o Senhor, querido. Todo problema pode ser resolvido com a ajuda de Deus. Não seja escravo dos seus problemas. Vença os seus gigantes. Deus quer mudar a sua história. Deus pode restaurar a tua família. E nós estamos aqui para lutar, para que Deus levante nessa cidade, nessa região, homens valorosos, não apenas homens, homens de Deus. E não apenas homens de Deus, mas santos homens de Deus. Amém? Você quer ser um desses homens valorosos, dignos? Fique de pé. Vamos fazer uma oração junto, pedindo essa graça e essa capacitação da parte do nosso Deus. Feche os seus olhos, querido. Coloque a mão no seu coração, juntamente comigo. E lembre-se que a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Se andarmos na luz como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. O pecado precisa ser confessado diante de Deus e diante das pessoas que nós ofendemos. O pecado precisa ser abandonado. E o pecado pode, com Cristo, ser vencido, é o que afirma a palavra de Deus. Precisamos da ajuda,
da graça e do poder do nosso Deus. Feche os seus olhos comigo. Se você quer se consagrar nessa noite diante do Senhor, faça essa oração como um homem que deseja mais de Deus, que deseja consertar talvez áreas de deficiência na sua vida que podem ser transformadas pelo poder de Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço pela tua palavra que tenho uma natureza corrompida, que sou pecador, que sem o Senhor eu vou de mal a pior, envergonhando o teu nome e desmoralizando a minha própria vida. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço a minha pecaminosidade. Eu recebo pela graça de Deus, através da fé em Jesus de Nazaré, o perdão dos meus pecados. Me ajuda, ó Deus, a ser um homem valoroso, digno, honroso, que vai trazer alegria para o teu coração e que vai viver uma vida abundante, plena, abençoada, diante de Deus e diante dos homens. Eu firmo um compromisso, uma aliança com o Deus da Bíblia, com Jesus de Nazaré e com o Espírito Santo de Deus. Eu peço a tua ajuda, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Derrama o poder do teu Espírito, a tua unção, a tua graça, quebrando todo o cativeiro. Eu rompo agora com o império das trevas, com a sujeira e a iniquidade da minha vida, e pela graça de Deus, no sangue de Jesus e no poder do Espírito Santo, eu reconheço Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda, Senhor, a ser um homem de Deus e um santo homem de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de saber quem fez essa oração de confissão, de aliança com Deus, pela primeira vez na sua vida. Levante a mão, para que a gente possa te reconhecer. Olha que coisa linda, quantas pessoas. Não tenha vergonha, querido. A Bíblia diz que essa é a oração mais valorosa, honrosa e abençoada que você pode fazer na tua história de vida. A partir desse momento, se você fez com o coração, a Bíblia diz que há festa nos céus, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Se você quiser nos conhecer, venha conhecer a Igreja Batista Betel, essa comunidade de fé, comunidade terapêutica, de cura, de restauração. Eu lanço esse convite para você, aprender a como ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esse povo abençoado. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. E que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos homens de Deus,